Nós demos uma bola nas costas aqui do Homero, porque vocês, internautas, ficaram com o áudio e o Homero acabou não assistindo, ou muito pouco Depois nós vamos repetir no final, mais para frente, essa situação para que ele possa ouvir o recado ali e possa colocar. Mas a gente sabe que, por mais que a gente tenha ali mais o foco da questão da gestão, o internauta ele quer saber também de futebol. Não adianta a gente não falar aqui de futebol, ele quer saber todas as ideias de futebol, do que as coisas estão passando, a Betinha também, o que vocês pensam. Então eu gostaria que vocês também falassem um pouco do Grêmio atual, dessa vitória que nós tivemos lá, meio suada, sofrida, tivemos fora, do próprio empate com o Atlético e agora essa sequência de 2 jogos em casa. E gostaria que vocês falassem um pouco de futebol também para mostrar um pouco das ideias do Grêmio dentro de campo, não só na questão da gestão. Betinha. Sobre a parte do futebol, o Homero falou, nesse segundo semestre a gente não pode reclamar do futebol do Grêmio. O Grêmio está com um grande treinador, para mim, o melhor treinador do Brasil. E eu vou dizer uma coisa que eu ouvi de um amigo, que eu também não gostava do Luxemburgo, e ele disse assim, agora eu descobri por que eu não gostava do Luxemburgo, porque o Luxemburgo não treinava o meu time. Então, eu acho que isso diz tudo, assim, eu acho que o Luxemburgo, que nem o Homero disse, ele voltou a dar para o Grêmio a cara do Grêmio, ele entendeu que o Grêmio tinha um modo de jogar futebol diferente dos times que ele treinou, dos times do Rio, de São Paulo, e chegou aqui e conseguiu fazer isso, como grande treinador que é. Então, eu acho que quando a gente entra numa gestão, a gente tem que ver o que foi de positivo, né, e o que a gente precisa mudar. Eu acho que esse segundo semestre está sendo muito positivo, eu também acredito que o Grêmio ainda tem muita chance de ganhar o Campeonato Brasileiro e muito mais chance ainda de ganhar a Sul-Americana, que eu acho que é um título que a gente não tem e que é muito importante. E acho também muito importante que a gente sempre, nunca dê prioridade, e eu acho que isso o Grêmio está fazendo hoje. Sabe, dizer, eu estou dando prioridade ao brasileiro e estou esquecendo um pouquinho da Sul-Americana. Não, eu acho que o Grêmio está com uma postura muito certa de estar tentando dar o máximo em todas as 2 competições. E eu acredito muito que a gente possa ter um título ou, no mínimo, estar na Libertadores, porque eu acho que o Grêmio Arena vai ser uma outra era de Grêmio. Né? A autoestima do torcedor, ela já está se modificando pelo fato de a gente ter uma casa nova, e nessa casa nova a gente vai ter um time muito forte, que é a nossa proposta, é ter um time muito forte, para que a gente possa entrar lá com títulos, né, e levar a era da Arena assim, com muita felicidade para o torcedor gremista. Bom, Carlos, eu estou muito satisfeito com o que eu estou vendo, porque eu, como todos nós torcedores do Grêmio, eu sofro muito com o fato de que nós que nos acostumamos a sermos multicampeões, desde 2001, portanto há 11 anos, não ganhamos nada de relevante. Eu tenho 2 filhas, uma de 16 e uma de 13, que obviamente são gremistas, sendo que a de 16 é gremista fanática, vai comigo a todos os jogos, assiste todos os jogos, e como quem puxa os seus não degenera, é daquela que chora quando perde e chora quando ganha. Só que a cada vez que a gente vai, e nós fomos no Beira-Rio, no Grenal do Gauchão, e a gente cria uma expectativa de que a vitória virá na Copa do Brasil na semifinal, e ela não vem, ela chora e me diz, pô pai, quando é que a gente vai ver o Grêmio campeão? E eu digo, minha filha, é um ciclo, as coisas vão acontecer, e ela me diz, mas está demorando esse ciclo. E isso é um conceito que essa gurizada tem, o Grêmio fez gerações de gremistas por força das décadas de 80 e 90 extremamente vitoriosas, e agora a gente viu isso começar a fugir, porque houve um momento em que nós não estávamos ganhando e o Internacional começou a conquistar títulos. E é mais do que o momento do Grêmio retomar. E para mim uma das causas que fez com que a gente perdesse tudo isso, tirando as questões financeiras e tudo mais, uma coisa eu costumo chamar, eu chamo da maldição Paulo Autuori. Porque eu acho que quando tu chega num lugar, tu tem que respeitar o histórico do lugar, a cultura de ser do lugar e saber que as coisas não são mutáveis assim tão facilmente. O Grêmio tem uma história de jogar futebol de 109 anos. E quando eu digo que o time do Grêmio é um time combativo, de entrega, de raça, de garra, daquele que tem que ralar a bunda no chão,
Eu não quero dizer que tu tem que ter um time ruim para fazer isso. É óbvio que não sou louco. Tu tem que ter um time qualificado, de jogadores técnicos que saibam jogar, mas que para vestir a camisa do Grêmio tem que saber que o estilo de jogar daqui é outro, é diferente. E o Luxemburgo entendeu isso com clareza. Ele deu um discurso falando isso no meio do Campeonato Brasileiro do primeiro turno, porque ele não estava vendo isso no time. E ele deu um discurso muito contundente, dando um recado para os jogadores que era o seguinte: ou vocês vão jogar nesse estilo, ou vocês vão sair do time. Porque essa torcida que está lá na arquibancada, ela cobra esse tipo de jogador. E o jogo contra o Atlético Mineiro, para mim, foi um jogo emblemático nesse sentido. O time do Grêmio jogou com a cara do Grêmio. Esse jogo agora, de quarta-feira, o time do Grêmio jogou com a cara do Grêmio. Eu até acho que o Luxemburgo, que eu elogio tanto, que é o nosso treinador para a nossa gestão, ele se equivocou. Acho que o 3-5-2 não deveria ter sido posto. O Grêmio já está organizado no 4-4-2. Tomou uma abafa ali no início, né? Tomou uma abafa, e aí o Marcelo Groi mostrou a correção que foi a liberação do Vitor, que é um grande goleiro, mas o Marcelo estava pronto para assumir a condição. Então acho que o Luxemburgo se equivocou na escalação, mas não dá para se reclamar de entrega, de combatividade. O Grêmio tem uma coisa que há muito tempo ele não tinha: ocorre algo no jogo, o juiz tem uma atitude equivocada, nos mete a mão em alguma coisa, vão 8, 9 jogadores em cima do juiz, um jogador adversário entra por cima da bola, em cima de um jogador nosso, vão 8, 9 jogadores pressionar. Isso é time unido, é time coeso e é time que entende. E teve uma outra situação nesse jogo do Atlético, não sei se tu reparou também, Homero, que o Grêmio estava dando aquele gás pelo cansaço também no primeiro e no segundo parava. No Atlético não, ao contrário, no segundo tempo o Grêmio cresceu e impôs seu jogo, né? Porque o Grêmio tem também, né, Carlos, 2 grandes preparadores físicos, né? Quer dizer, tanto o Melo como o Paixão são 2 dos maiores preparadores físicos do Brasil. Então o Grêmio, tu vê que com toda essa maratona de jogos, com toda essa maratona, o Grêmio consegue correr. Claro que a gente tem vários jogadores, o Souza, por exemplo, no jogo de quarta-feira, ele terminou o jogo extenuado, ele não conseguia mais nem caminhar. O Anderson Pico, idem. Mas o time está se mantendo nas 2 competições numa condição elevada. E eu te ratifico, e para o nosso internauta ratifico também, eu confio muito que o Grêmio possa chegar aos 2 títulos que está disputando. E Betinho, o Atlético parece que deu uma caída e nos últimos 7 jogos ele baixou para um índice de aproveitamento de menos de 40%. Eu acho que dando esse primeiro passo, atingindo o segundo lugar, daí vai nos calcanhares do Fluminense até o fim, né? Ah, vai. Eu tinha certeza que nesse segundo turno o Atlético ia cair a produção, porque era impossível continuar como estava. E eu não acredito no time do Atlético, não acredito. E a gente já viu, tinha certeza que o Atlético ia perder para o Flamengo no meio da semana, perdeu. E agora eu acho que o Atlético tem um outro jogo agora com a Portuguesa, que parece ser fácil, mas é na casa da Portuguesa, e a Portuguesa está subindo de produção. E acho que vai ser muito difícil, acho que o Atlético não ganha esse jogo. E eu acho que o Grêmio no final de semana já vai estar em segundo lugar. E aí eu acho que o Fluminense também vai ter uma dificuldade contra o Flamengo. O Flamengo também está subindo de produção e a gente conhece... o Flamengo é um time meio desorganizado, né? Mas a gente conhece a força da torcida do Flamengo e eu acho que nesse final de semana o Grêmio vai se aproximar do Fluminense e vai para o segundo lugar. E eu acho que aí ninguém segura. O time do Grêmio, como o Homero falou, está muito unido e a gente vê isso antes e depois dos jogos. O jogo de quarta-feira foi um jogo que o Grêmio jogou muito feio, foi um jogo muito ruim, mas foi um jogo que o Grêmio jogou com a cara do Grêmio. O Grêmio se defendeu, o Grêmio vibrava quando tirava uma bola. Então a gente vê assim, acabou o jogo, os jogadores estavam sentados no campo, cansados. O Fernando era um jogador que estava morto no final do jogo. E isso é a cara do Grêmio. Eles dão tudo que eles têm que dar. E eu tenho mais plena confiança que essa união do time, que eu acho que vem muito do treinador, que eu acho que o treinador tem o vestiário na mão, eu acho que essa união do Grêmio vai fazer o Grêmio chegar lá em cima. Nós temos aqui duas perguntas, a do Yuri. Presidente Homero, eu já chamo de presidente, é o time do Yuri, hein? Ganhar é importante, mas sem o devido planejamento não é válido. Temos exemplos claros. E ele continua. O que o senhor pensa se chegar no Grêmio e descobrir uma rala capacidade de investimento?
e se isso seria um impeditivo à conquista de um título. O Luiz Fernando, essa o Homero já está cansado de se responder, mas no nosso programa ele nenhuma vez foi perguntado. A situação do caso Ronaldinho e a tua participação na época. Então o Yuri e o Luiz Fernando, depois a gente passa mais algumas. Tá. Bom, um abraço para o Yuri e tenho certeza que ele está muito perto da razão. Acho que a gente vai, de fato, ganhar a eleição e só é importante, claro, ele nomina e é assim, o presidente Homero, mas a gente tem tentado fugir muito, Carlos, da coisa do personalismo, tá? A gente defende um projeto, uma ideia, o nome que conduz essa ideia, na verdade, pouco importa. O Grêmio está muito acostumado com o personalismo, agora mesmo a gente tem a polarização, é Koff, Odoni, não se discute o projeto de ambos, mas sim o grande nome de ambos, e a gente não está preocupado com o nome que defende a ideia, a gente está preocupado com a ideia. O Grêmio precisa ampliar suas formas de obtenção de receitas, para que ele não fique todos os anos se obrigando a adiantar receitas de emissora de televisão e N outras coisas, o que gera uma bola de neve irrecuperável. Cada gestão que entra, já entra com o clube com uma dificuldade financeira, porque os valores foram todos adiantados, então ela se obriga a adiantar, ela se obriga a fazer suplementação orçamentária e a gente nunca consegue sair desse buraco. Um clube da grandeza do Grêmio, como eu disse antes, ele tem N formas de aprofundar e de obter novas receitas. É evidente que não existe fórmula milagrosa. Nós não conseguiremos em 2 anos de gestão fazer com que o Grêmio passe a gerar grandes e maravilhosas receitas, porque isso é um trabalho no mínimo de médio prazo. As coisas, como eu disse antes, do conceito histórico, tu não consegue mudar coisas tão arregadas durante tantos e tantos anos, fazer as alterações. A relação com o empresário, por exemplo, ela é histórica, tu não vai conseguir fazer esse processo de mudança tão rapidamente, mas ele tem que começar em algum momento e a partir daí tu alavancando novas receitas em cima do que tu disseste, de um planejamento real e efetivo, bom, aí eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Talvez não aconteçam nas nossas mãos, mas talvez a gente consiga formar toda a base necessária para sedimentar o futuro de quem vier nos suceder depois. Quanto à questão Ronaldinho, quem foi que perguntou, desculpa? O Luiz Fernando. Luiz Fernando, um abraço e eu te agradeço porque é uma oportunidade interessante de responder sim, porque como foi um fato ocorrido lá em 2001, ou seja, há 11 anos, grande parte das pessoas hoje não tem histórico, não sabe o que aconteceu. E aí a gente ouve e lê determinadas coisas que não são condizentes com a realidade. Porque uma coisa, Luiz Fernando, é eu te trazer uma opinião. Ah, isso aconteceu tal e tal. Outra coisa é fato. Contra fato não há argumento. O Ronaldinho foi o único jogador da história do futebol brasileiro que perdeu um processo que o clube moveu contra ele, o Grêmio foi autor da ação, e ele ficou 7 meses sem jogar futebol, inclusive com o Luiz Felipe ameaçando dele não participar da Copa do Mundo de 2002 por força disso. O Grêmio entrou com uma ação judicial contra ele em fevereiro de 2001, quando foi divulgado no site do PSG que o PSG o estava levando para lá de graça. Nós já tínhamos um conceito claro de que alguma coisa estava sendo armada, mas não tínhamos elementos para entrar com uma ação judicial na Justiça do Trabalho, porque tu precisava ter uma prova contundente para isso. E por sorte o PSG nos deu de presente essa prova. Nós entramos com uma ação na Justiça do Trabalho para fazer valer os direitos do Grêmio, porque apesar de naquela época já ter entrado em vigor a Lei Pelé, o passe ainda pertencia ao Grêmio, porque o contrato dele tinha sido assinado antes da vigência da Lei Pelé. Então o Grêmio tinha direito ao passe do Ronaldinho. Entramos com uma ação para assegurar esse nosso direito e para dizer que não o estávamos impedindo de trabalhar. Ele poderia ir jogar onde ele quisesse, desde que fosse paga a cláusula penal prevista em contrato, em questão do passe, que era de 48 milhões de reais à época. Nós entramos com essa ação, fizemos um pedido de liminar, o processo caiu com a doutora Antônia Mara Vieira Loguércio, que deu um despacho de liminar de 16 páginas. Qualquer advogado com o qual tu venhas a conversar vai saber que não existe despacho de liminar de 16 páginas. Mas como era um processo importante, ela praticamente sentenciou já na liminar
deixando claro o direito do Grêmio sobre o passe do Ronaldinho. Essa liminar não foi cassada em nenhuma instância, em primeiro grau, em segundo grau, no TST em Brasília, não foi cassada, ele ficou impedido de jogar, o Grêmio ganhou a sentença de primeiro grau, a sentença de primeiro grau fixou para que ele se liberasse um valor de 42 milhões de reais a favor do Grêmio, ou seja, o jurídico fez todo o seu papel. Por que que ele jogou e por que que o Grêmio ganhou só 5 milhões e meio de dólares arbitrados pela FIFA se o Grêmio tinha uma sentença desse tamanho? A FIFA, em determinado momento, nos chamou para uma reunião, nós fomos a uma reunião em Zurique e saímos de lá com a decisão da FIFA que não o liberaria para jogar e que respeitaria a decisão do processo do Brasil. 2 dias depois, quando nós já estávamos em Porto Alegre, nós recebemos um telefonema da FIFA comunicando que tinham recebido uma ameaça do Sindicato dos Atletas Profissionais da França que entrariam com uma ação em Zurique e que eles, FIFA, não comprariam essa briga, que eles lavariam as mãos e liberariam o jogador para jogar. E aí eles não arbitrariam o valor que o Grêmio teria direito para receber pela formação e o Grêmio teria que fazer essa discussão em juízo. Naquela época, aí nós já estamos falando de agosto ou setembro de 2001, tinha havido já a quebra da ISL e o Grêmio não tinha dinheiro para absolutamente nada. E aí a diretoria decidiu o seguinte: o processo judicial aqui do Brasil, se nós insistirmos, nós temos certeza absoluta que essa sentença vai ser mantida até o final? Não, nenhum advogado pode dar essa certeza absoluta. A tendência era ganharmos, mas certeza absoluta não dá para ter. Quanto tempo esse processo vai demorar mais? Hoje o judiciário trabalhista está muito ágil, naquela época não estava. O processo provavelmente demoraria de 5 a 6 anos mais e o Grêmio precisava de dinheiro para ontem. Quando a FIFA fez então o arbitramento e dizendo: se tu desistir do processo do Brasil, eu arbitro em 5 milhões e meio de dólares e tu vai receber o dinheiro agora, a diretoria entendeu que não tinha outro caminho e que tinha que concordar com isso. Nós do jurídico ficamos, obviamente, depois do trabalho feito, que foi um trabalho magnífico, não feito pelo Homero, mas por um corpo de advogados brilhantes que trabalhavam lá na época, nós ficamos, obviamente, muito frustrados em termos de desistir de um trabalho que era tão bom, tão positivo e que já tinha sido vitorioso. Mas é evidente que a gente tinha que entender as necessidades do clube. Eu agradeço, Carlos, e agradeço ao Luiz Fernando a possibilidade, porque esse é um assunto que o torcedor fala sem ter conhecimento. Isso que eu estou dizendo é fato. Eu tenho a sentença comigo, eu tenho o despacho liminar comigo e posso disponibilizar a hora que tu quiseres para ti, para tu poder divulgar para os nossos internautas. Nós temos, o Orion, ele fala do projeto, no final, vocês poderiam até divulgar o site, porque daí o pessoal pode, claro, né, porque é difícil num programa curto a gente conseguir. Sem dúvida. Então, Orion, a gente vai divulgar o site que tu vai poder pegar na íntegra. Tanto o Lucas como o Mariano, eles entram mais ou menos no mesmo tema. O Lucas diz o seguinte: dos 3 candidatos, você é o único que não foi presidente. Não vai faltar essa experiência, caso seja eleito. E o Mariano, ele fala, o Homero, ele fala bem, é uma pessoa com bastante conhecimento, mas não tem a experiência do Koff e do Odoni. Então, os dois entram mais ou menos nessa questão da experiência que a gente sabe que os 2 candidatos têm uma vivência lá, claro, bastante grande, né? Bom, um abraço para o Lucas e para o Mariano. Eu quero dizer para vocês que quando o presidente Koff e o presidente Odoni foram presidentes pela primeira vez, um lá em 82 e outro em 96, eles também nunca tinham sido presidentes. Em algum momento a pessoa vai ter que ser presidente pela primeira vez, como tudo na vida. A gente em algum momento faz as coisas pela primeira vez. Se nós formos seguindo o conceito de que só pode ser presidente do Grêmio quem já foi presidente do Grêmio, nós vamos continuar com o que existe hoje. A mudança de mãos sempre entre os mesmos. Em algum momento o Grêmio vai ter que se abrir e permitir a chegada de novas lideranças, com pessoas com conceitos novos, propositivos e com pensamento de futuro, não voltado só para as conquistas do passado, que foram fantásticas, mas que passaram. Não se tem garantia nenhuma de quem já ganhou no passado vai voltar a ganhar no futuro. Não se tem garantia nenhuma. Como não se tem nenhuma garantia, óbvio, de que nós, ao assumirmos a gestão, também seremos ganhadores. Ninguém tem bola de cristal para saber nada sobre nada. Agora, eu tenho experiência dentro do Grêmio. Eu tenho passagem por 3 gestões diferentes. Eu tenho passagem pela gestão do presidente Rafael Bandeira dos Santos em 92,
na gestão do presidente Fábio Koff, em 93, quando fomos campeões gaúchos, lá em Pelotas, eu estava na Federação Gaúcha fazendo uma defesa de uma expulsão que o Cacalo tinha tido, enquanto o Grêmio ganhava em Pelotas, e depois participei da gestão do presidente Guerreiro. Então, eu também já tenho uma história, eu tenho uma vivência de clube, eu já participei lá dentro, conheço as entranhas das coisas. Então, eu não tenho a experiência deles porque não sentei na cadeira presidencial, mas eu tenho claro que a gente está preparado para assumir essa responsabilidade. Eu gostaria também de ouvir a opinião da Betinha sobre esse aspecto, né, da questão da experiência e essa juventude do Homero, como está sendo colocado aqui. E, enquanto isso, a produção já passa para o Homero um resumo da enquete para que ele tenha a oportunidade, não deixe de responder a esse pessoal que foi entrevistado. Com certeza. Betinha. Que bom que tu me dá essa oportunidade, porque enquanto o Homero falava, a gente ouve o Homero, ouve não as ideias do Homero, mas as ideias do nosso projeto, e a gente sente que a gente tem muita capacidade de fazer uma gestão muito boa dentro do Grêmio. A gente fala de 2 presidentes, né, de passado, o Odoni e o Koff, e que hoje, no momento, representa o Koff, um passado vencedor, o Odoni está sendo um presente, e nós representamos um futuro do Grêmio. E eu até queria colocar para aquele rapaz que fez a pergunta, não sei se foi o Luiz Fernando, que ele transportasse essa pergunta da experiência para a vida dele. Ele chega numa empresa, não sei o que ele faz, mas ele chega numa empresa jovem, apresenta o currículo dele e ele não consegue o trabalho que ele quer, porque é a primeira vez que ele vai exercer aquela função e um outro mais velho consegue. E ele, sabendo que ele tem a capacidade de conseguir aquilo que ele quer, como ele se sentiria nesse momento? Né? Frustrado por estar perdendo por uma pessoa que talvez não tivesse tanta capacidade dele. Então, isso que o Homero falou é importante. A gente sempre tem que dar uma oportunidade para as pessoas. E a gente começa assim. Né? A nossa vida, ela é sempre de oportunidades. E eu acho que agora está sendo o momento do Homero. E eu gostaria muito que a torcida entendesse isso, que a gente não está mais tratando de um passado do Grêmio, não está mais tratando do presente, mas está tratando de um futuro. Não esquecendo o passado, não esquecendo o presente, não fazendo uma ação de desconstrução do Grêmio. O que a gente quer é construir em cima daquilo que ainda não está bom e deixar aquilo que está bom e em cima disso. Então, eu acredito no Homero e por isso estou do lado dele, porque eu acho que ele tem muita capacidade de fazer uma boa gestão no Grêmio. Nós passamos para o Homero o que os nossos entrevistados colocaram, que basicamente títulos, categorias de base, e em resumo, eu gostaria então que tu respondesse a eles, na condição de candidato, o que eles esperam do presidente. Bom, Carlos, assim, com relação às categorias de base, eu acho que já esgotei, me manifestei bastante a respeito desse assunto, mas tem 2 questões aqui que foram muito faladas, a questão de conquistar títulos, que é o anseio de todo torcedor, e a questão da dedicação exclusiva do presidente ao Grêmio. Eu te diria assim, Carlos, eu sou a antítese do político, no sentido de que nós queremos ganhar a eleição, temos a convicção que estamos preparados para isso, mas eu não vou iludir o nosso internauta e o associado do Grêmio com promessas absolutas que algumas eu não tenho como dizer que serão cumpridas. Por exemplo, nós queremos ganhar títulos, queremos ganhar todos os títulos que vamos disputar e brigaremos para conquistar todos os títulos. Entendemos que o Grêmio vai terminar um ano com um belo plantel que precisa de ajustes, precisa de 3 contratações pelo menos para entrar no time como titulares absolutos, precisa de 6 ou 7 jogadores de qualidade para a composição de um plantel, porque no primeiro semestre do ano que vem nós temos 3 competições, a Libertadores, que eu tenho certeza que nós estaremos, a Copa do Brasil, que ano que vem será disputada também pelos times que estão na Libertadores e pelo Gauchão. Para isso, tu precisa de um plantel grande e qualificado. Agora, a conquista de títulos, ela é da subjetividade do futebol. Às vezes tu faz tudo certo, tu monta um grande time e na hora a bola bate na trave, o goleiro defende, ela não entra. Então, o que eu posso dizer para o nosso torcedor é que nós montaremos estruturas capazes de chegar ao título. E entendemos que se tu tem uma estrutura de clube toda organizada,
tu chegas sempre mais próximo de conquistar os títulos do que quando tu tem uma situação desorganizada. Então a gente acredita na conquista dos títulos, mas eu não posso assegurar para o torcedor que isso vai acontecer. Assim como não posso, seria leviano e estaria mentindo para o associado do Grêmio se eu dissesse que vou me dedicar exclusivamente ao Grêmio. Eu não vou fazer isso. Eu sou um advogado, eu sou um profissional liberal, eu vivo do meu trabalho. Por isso, nós queremos cumprir o que reza o Estatuto do Grêmio. O Estatuto do Grêmio fala em um conselho de administração que é composto por um presidente e por 6 vice-presidentes, exatamente para diluir a responsabilidade plena, centralizadora e quase ditatorial de um presidente. O sistema é completamente presidencialista e ele não precisa ser assim. Claro que o presidente vai ser sempre a figura mais visada e claro que em vários e vários momentos a última palavra será dele. Mas tu precisa funcionar como conselho de administração porque as pessoas todas têm os seus afazeres, têm os seus trabalhos e o Grêmio não vai remunerar nenhum dos integrantes do conselho de administração e eu tenho que seguir a minha vida e eu tenho que alimentar a minha família e tenho que me manter. E isso é fruto do meu escritório de advocacia. Então, não, eu não terei dedicação exclusiva ao Grêmio. Eu viverei a minha vida profissional, óbvio que com uma restrição de horários, óbvio que eu não poderia dar a dedicação que eu hoje dou em turno integral ao meu escritório, mas eu vou dividir a minha vida profissional com o Grêmio. Eu não largarei a minha vida profissional em nome do Grêmio. Bom, nós já estouramos a primeira hora de programa, que era o previsto, mas o candidato Fábio Koff também usou 1 hora e 12 minutos e nós vamos dar igual tempo para todos os candidatos. Então, encaminhando já ao final dos nossos últimos 10 minutos, eu queria passar inicialmente para a Betinha, para suas considerações finais, e se ela pudesse também divulgar o site que o internauta pediu, onde estaria lá o projeto, né? E depois reservamos os últimos minutos para considerações finais do candidato. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o convite feito por vocês, para mim e para o Homero, dizer para a torcida do Grêmio que eu acredito muito no nosso projeto, né? Não estou dizendo assim, eu acredito no Homero, eu estou dizendo, eu acredito no nosso projeto, que como o Homero falou, é um projeto de um movimento, mas é um projeto para o Grêmio. O nosso projeto ele não está guardado dentro do cofre, nosso projeto está no nosso site, para toda a torcida poder olhar, ler o nosso projeto, pensar sobre o nosso projeto. E já vou aproveitar, já vou divulgar o nosso site, é gremioindependente.com.br. Ali no nosso site tem um link para vocês, torcedores e torcedoras, dar uma lida no nosso projeto e fazer até perguntas, porque o nosso site tem uma possibilidade de se fazer perguntas e ser respondidas as perguntas. Quero dizer que também acredito que a gente entrou nessa eleição para vencer, apesar da gente estar disputando essa eleição com 2 grandes presidentes do Grêmio, figuras, imagina, muito que deram ao Grêmio campeonatos, né? Mas que a gente está representando um futuro do Grêmio, um futuro novo, um futuro promissor, né? E muito, gostaria de frisar muito assim que a nossa gestão não será uma gestão de entrar e achar que está tudo errado e terminar com tudo e começar tudo de novo. A nossa gestão é olhar para as coisas positivas, continuar com as coisas positivas e dar uma nova cara ao Grêmio com as ideias que a gente tem do nosso projeto, que são muito boas. Então, para isso, a torcida precisa votar na gente no dia 20 ou no dia 21 de outubro. A gente vai estar muito forte, a gente tem um comitê ali perto do Olímpico, na rua José de Alencar, que é muito fácil de ver, porque a nossa casa é pequenininha, mas ela está pintada com a camiseta do Grêmio, que nem o nosso painel aqui atrás. Então, a gente espera o pessoal antes dos jogos, ir lá na nossa casa, conhecer as nossas ideias, conhecer as pessoas que estão lá. Pedimos, então, o voto de confiança da torcida do Grêmio para que a gente possa poder fazer essa gestão. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a Betinha e o Homero, então, está aí. Tem um pouco mais de 5 minutos à tua disposição. Bom, Carlos, primeiro te agradecer imensamente a gentileza do convite. Foi um enorme prazer estar aqui. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de te visitar.
te parabenizo de novo pela qualidade das instalações, por toda a tua equipe qualificada de trabalho. Eu tenho certeza que a gente atingiu hoje um público muito importante falando aqui para ti. Quero te agradecer também, e tinha convicção que assim o seria, pela tua absoluta isenção jornalística na condução de todo o programa. Isso enaltece todo o trabalho que tu fazes e que a categoria em geral busca fazer, porque é importante que a gente tenha esse espaço idêntico a todos, independente de eventuais preferências, mas tu mais uma vez mostra a tua diferenciação e a tua qualidade. Eu te agradeço profundamente por isso. Quero aproveitar um gancho do que a Betinha disse para dizer que o nosso projeto é um projeto de inclusão, não é um projeto de exclusão. Nós não queremos fazer varredura, não queremos limpar ninguém, nós queremos aproveitar tudo o que há de bom, e existem coisas muito boas, e queremos poder apresentar as novas ideias, aquilo que a gente imagina ser um diferencial para conduzir o Grêmio para as vitórias, para as conquistas que todos nós tanto queremos. Quero dizer que os dois presidentes contra os quais eu estou concorrendo são dois dos mais vencedores presidentes da história do Grêmio, têm um passado histórico fantástico, mas que as coisas, nada é garantia de nada. Por exemplo, o presidente Paulo Odoni faz muita referência à questão da Arena. A Arena é um projeto extremamente vitorioso, que teve sim grande participação do presidente Paulo Odoni, que teve sim grande participação do Eduardo Antonini, mas eles estiveram fora 2 anos da gestão e o projeto Arena seguiu normal, seguiu nas mãos do presidente Duda, seguiu nas mãos do Adalberto Praz como presidente da Grêmio Empreendimentos. Quer dizer, a Arena é um projeto de todos os gremistas, ele não é um projeto propriedade de uma pessoa só. O presidente Fábio Koff foi um presidente multicampeão, sem dúvida, mas ele não foi multicampeão sozinho. Ele foi multicampeão porque ele tinha uma grande equipe ao seu lado, ele foi multicampeão porque ele tinha uma torcida apaixonada que lotava o estádio, ele foi multicampeão porque ele tinha o Renato Portaluppi fazendo os gols do título, porque ele tinha Jardel e Paulo Nunes inspiradíssimos. Enfim, ele foi presidente em ocasiões onde ele não ganhou títulos. Os títulos a gente ganha, perde, isso não é propriedade individual dessa ou daquela pessoa, a Arena não é, o título não é. Esse rótulo personalista é que a gente combate. Os donos dos títulos, os donos dos estádios, somos nós torcedores. É você, internauta, que está nos assistindo. Nós é que somos os donos. O Grêmio não tem dono. O Grêmio não tem dono nenhum, salvo a sua imensa e apaixonada torcida. Então, enquanto a gente não tiver claro isso, que nós somos os torcedores de tudo aquilo e nós é que movimentamos essa máquina fantástica que é o Grêmio, nós vamos ter dificuldade em avançar ainda mais. Ratifico o meu agradecimento, estou sempre à tua disposição e foi um imenso prazer poder estar aqui. Então, agradecendo os nossos convidados que embrilhantaram o nosso programa, conseguiram tirar as dúvidas dos nossos internautas, nessa fase que nós estamos aqui do Pátria de dar espaço à democracia dentro do Grêmio. Já falou o candidato Fábio Koff, falou hoje o candidato Homero Bellini. Na semana que vem nós teremos o candidato Paulo Odoni e gostaríamos sempre da sua participação efetiva, mandando suas perguntas, as suas dúvidas e as suas curiosidades. Me esclarecia o Homero até antes, em off, isso é um serviço que a gente passa, que ainda está indefinido da questão do dia 20 ou 21 a eleição, não é isso? Não, está para resolver isso. O Grêmio encaminhou um requerimento, porque a eleição está marcada para o dia 20, mas o Grêmio não se deu conta quando marcou a eleição que estava designada na tabela pela CBF, dia 20, o jogo do Grêmio com o Curitiba em Porto Alegre. Então o Grêmio encaminhou um requerimento postulando o adiamento da partida contra o Curitiba pro dia 21, mas ainda não recebeu resposta. Então a eleição pode ser 20 ou 21. E só tu me permite, Carlos, eu me esqueci de uma coisa muito importante, deve estar no ar hoje ou no máximo amanhã o nosso site da campanha, que é homeropresidente.com.br, e lá o associado e o torcedor vão poder encontrar ainda muito mais coisas sobre o nosso projeto, sobre as nossas ideias.
E é isso, e fique atento, porque você vai estar recebendo nos próximos dias ali a correspondência do Grêmio para votação. Se quiser fazer o voto pelo correio através da correspondência, mas também será muito bem-vindo todo o internauta que estiver à disposição no dia, que vá lá, que vote, que participe desse bonito processo, que é o processo eleitoral do seu clube, que você, de qualquer maneira, todo mês está ali contribuindo e deve participar. Então, agradecendo mais uma vez os convidados e aos nossos internautas, os nossos apoiadores, esse foi o programa Pátria Tricolor.